Vamos lá, então, para mais um dia de aula, né? Com uma proposta um pouco diferente que a professora trouxe aqui. Eu espero que agrade vocês, tá? É um tipo de proposta que eu gosto muito de trazer, porque eu acredito que incentiva vocês a aprenderem de forma criativa, e isso é muito bom. Então vamos lá. Abram lá a atividade para que a professora consiga explicar para vocês bem certinho, tá? Então, a professora trouxe lá uma proposta de redação baseada no que vocês estão aprendendo agora, que são os homônimos e os parônimos, né? Eu acredito que ficou claro ali durante os exercícios, né? Essa questão de homônimos e parônimos. Não tive muita procura de vocês no WhatsApp, né? Eu acredito, então, baseada nisso, que vocês tiveram um bom entendimento sobre a matéria. Também é uma matéria bem tranquila, bem simples, né? Eu acredito que com os vídeos ali, exemplificando e explicando, ajudou bastante. E acredito que ficou bem claro na cabecinha de vocês, né? Então, acompanhem lá no documento que a professora postou. Ficou claro durante os exercícios e com os vídeos explicativos, né, a diferença entre homônimos e parônimos, certo? Recapitulando, mesmo assim eu coloquei lá um resuminho bem basiquinho para que vocês tenham, né? Os homônimos são palavras que possuem a mesma pronúncia, às vezes a mesma escrita e significados distintos. E as parônimas são palavras que têm pronúncias parecidas, né? E escritas parecidas. Entretanto, possuem significados diferentes. Então, homônimos são palavras que possuem a mesma pronúncia e às vezes a mesma grafia. E parônimos são palavras que possuem pronúncia e escrita parecidas. Entenderam a diferença, né? Baseado nisso, trago aqui uma proposta de redação diferente que eu gosto de chamar de redação maluca. Então, maluca, por quê? Porque vai sair muita coisa divertida, eu acredito, né? Vocês vão ter que ali correlacionar palavras que às vezes não têm praticamente nenhuma ligação. E trazer no mesmo texto, né? Então, vocês vão aí dar um start bem legal na criatividade de vocês. Isso é um incentivo muito grande para que vocês coloquem a criatividade em prática e façam uma coisa bem divertida pra gente, tá? Vamos lá. Ó, quero com isso incentivar o aprendizado lúdico, né? Então, não trazer aquela redação engessada, né? Que, ok, eu sei que é muito necessária muitas vezes, né? Mas aqui é mais uma proposta de redação divertida, literalmente, né? Para vocês brincarem com as palavras, né? O português pode ser divertido também. Não é só baseado em regras e gramática e, né? Todas essas coisas que às vezes só de vocês começar a ler já dá né? Ai, professora. Então, o português também é legal, né? Também pode ser divertido. E tá aqui a prova. Eu quero ver produções textuais aí bem divertidas, tá bom? Então, aqui, ó. No vídeo eu explico melhor sobre isso, que é o que eu tô fazendo agora, né? É essencial para que vocês entendam a proposta, que vocês vejam o vídeo. Sempre vejam o vídeo. A professora sempre tá postando atividade e fazendo um videozinho junto, né? Justamente para que vocês consigam entender melhor a proposta. Então, sempre abram a atividade e assistam o vídeo, certo? Então, nesse texto que vocês vão construir, vai ser um texto da autoria de vocês, com a história que vocês quiserem contar, do gênero que vocês quiserem. Pode ser um texto dissertativo, pode ser um conto, pode ser uma fábula, pode ser qualquer coisa. Pode ser uma historinha imaginária lá que vocês criaram, né? Pode ser enfim, livre, tá? Texto livre, para que vocês, de fato, coloquem a criatividade de vocês em prática. A única coisa que deve obrigatoriamente conter nesse texto são homônimos e parônimos. E são os que a professora colocou ali, tá? Então, todas essas palavrinhas que a professora trouxe deverão estar no texto de vocês, tá? Não necessariamente nessa ordem que eu coloquei. Vocês podem escolher a ordem que vocês vão colocá-las, mas obrigatoriamente eu quero ver todas essas palavras, que não são poucas, né? Então, acredito que vai dar uma história bem bacana, hein? Tá? Uma história bem legal e com um conteúdo bem legal também, né? Não vão fazer 5 linhas para a professora, por favor, né? Nem dá, com tanta palavra aqui que vocês têm que colocar um contexto nelas, não dá, né? Então, vamos lá. As palavras que obrigatoriamente o texto deve conter são... eu separei em homônimos e parônimos, tá? Então, os homônimos que o texto de vocês tem que conter. Colher, de verbo, né?
de colheita. Eu colho, tu colhes, ele colhe. Então, colher. E colher, substantivo, que é a colher, né? De refeição. Jogo, de substantivo, né? Uma partida, né? Um jogo de futebol. Um jogo de basquete. Jogo. E jogo, de verbo. Eu jogo fora somente o lixo que não é reciclável, por exemplo, né? Denúncia, de substantivo, né? Eu fiz a denúncia, né? E denuncia, de verbo. Denuncia, né? Você denuncia as agressões que você sofre, por exemplo, né? Entenderam a diferença? Caminho, de substantivo. Este caminho é mais seguro. Vá por ele. E caminho, de verbo. Eu caminho todas as manhãs. Acho revigorante. Cedo, de verbo, de ceder, né? Por exemplo, eu cedo lugar no ônibus aos idosos, né? E cedo, de advérbio de tempo. Ainda é cedo, o dia mal começou. Livre, de adjetivo, né? Você é uma pessoa livre. E livre, de verbo, no sentido de livrar, né? Que Deus te livre de todo mal. E aqui os parônimos, né? Absolver, de perdoar. Absorver, de aspirar. Aprender, de tomar conhecimento, né? Eu aprendo todos os dias. E apreender, de capturar. A polícia apreendeu drogas ilícitas. Cavaleiro, que é o homem que anda a cavalo, que cavalga, né? E cavalheiro, que é um homem gentil. Cumprimento, de extensão, e cumprimento, de saudação. Descrição, ato de descrever, né? A descrição do bandido era exatamente assim, né? Por exemplo. E discrição, prudência, né? Fiz tudo com muita discrição. Despensa, que é o local onde se guardam os alimentos, né? E dispensa, que é o ato de dispensar. Eu dispensei você. Continuando. Inflação, que é a alta dos preços, né? E a infração, né? Por exemplo, cometi uma infração de trânsito. Soar, que é produzir som. E suar, que é transpirar, né? Então, vamos lá. Essa produção textual vai permitir muita criatividade e diversão. Brinquem com as palavras, façam frases engraçadas para compor a redação, sem esquecer da coerência e da coesão. Ou seja, tem que ter sentido e tem que ter uma continuação de texto baseado nas palavrinhas que vocês vão colocando. Tem que ter uma ligação entre elas, tá? Tem que ter uma história contada. Entendem? Por exemplo, vou fazer aqui de cabeça um exemplo. Vou usar aqui, digamos que eu quisesse começar minha redação com deixa eu ver aqui. Com o livre adjetivo e o livre verbo, por exemplo, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de liberdade. Gosto muito de me sentir livre. E peço a Deus que todos os dias me livre do mal que o mundo pode me causar. Por exemplo, eu utilizei os dois, né? Usei o homônimo livre, de adjetivo, de ser uma pessoa livre, e o livre de livrar, de verbo, né? Então, falei de mim. Mas nada impede que vocês façam uma história, um conto, né? Pode ser uma coisa que se passou antigamente, pode ter princesas, reinados, fadas, duendes, pode ser a história de um adolescente, pode ser qualquer história, gente. Pode ser... Estimule a criatividade de vocês. Usem e abusem da criatividade. A única coisa que a professora está pedindo é que tenha ligação, que tudo isso tenha ligação, tá? E que vocês façam uma coisa bem criativa. E que obrigatoriamente usem todas essas palavras. Só isso, tá? Eu quero isso no caderno. Eu quero letra legível, por favor. Por favor, letra legível. A professora precisa ler e entender para avaliar vocês, tá? Então, façam primeiramente a lápis no borrão. Depois que fez no borrão, vai passar para uma folha definitiva a caneta. A professora só vai corrigir as redações a caneta. Tá bom? Teve muita redação a lápis da proposta de redação passada ali. E eu não quero, tá?
Eu quero que a redação final seja a caneta. E com letra legível. Tá bom, gente? Então, assim, usem e abusem da criatividade de vocês. Qualquer coisa eu tô aqui à disposição para tirar mais dúvidas, mas acredito que ficou claro, né? Não tem nada de difícil, né? Muito pelo contrário. É uma proposta leve, tá? É uma proposta aí para finalizar, para fechar com chave de ouro aí essa questão dos homônimos e parônimos, né? E para vocês fixarem o conteúdo literalmente, né? Só que tudo com muita leveza, né? Trazendo aí um pouco de lúdico para as aulas de vocês, que eu acho que faz toda a diferença. Então, assim, abusem da criatividade, tá? Não tem um número limite de linhas. Deixem aí fluir a criatividade de vocês, tá? Façam com bastante carinho. Façam de vocês mesmos, tá? Sem ficar procurando nenhuma ideia na internet. Façam de vocês, tá? Usem a criatividade de vocês. A professora vai saber se vocês fizeram cópia, tá? Só que eu acho que com essa proposta é bem difícil vocês conseguirem fazer uma cópia. Então, se dediquem, né? Façam com coração que vai dar tudo certo. Provavelmente vocês não vão terminar numa aula. Então, a professora vai dar as aulas dessa semana para vocês fazerem, tá? Façam nas aulas e façam bem com calma, que a gente vai conversando aí. Vamos ver se de repente para outra aula dessa semana a professora abre um Meet aí pra gente conseguir falar mais a respeito, né? Mas eu acredito que com esse videozinho aqui ficou bem estruturado, bem entendido, né? Qualquer dúvida vocês me chamam no WhatsApp, certo? Então, tô bem ansiosa pelos resultados, quero ler aí muita história criativa, muita história legal. Cuidem com a pontuação, parágrafo, tá? Não esqueçam que, indiferente se é uma história criativa, com uma proposta diferenciada, ainda assim ela tem que ter as partes elementares de um texto, né? Que é introdução, desenvolvimento e conclusão. E cuidado com as regrinhas de pontuação, cuidado com a ortografia, tá? Com palavrinhas erradas, acentuação, cuidem bastante. E vamos lá, né? Vamos fazer um bom texto. Qualquer coisa a professora está à disposição. Um abraço para vocês.